Atualidades. Acordo de Israel com países islâmicos. Olá, pessoal! A temática da nossa aula de hoje é um dos conflitos geopolíticos mais intensos e mais complexos de toda a história da humanidade. Trata-se lá do conflito israelo-palestino, que envolve, na verdade, boa parte do mundo islâmico, do Oriente Médio à Ásia, passando pelo norte da África. Para a gente tentar, então, desmistificar, esse conflito, que por vezes parece aí ser muito complicado o seu entendimento, a gente vai puxar lá do fio da meada, do início dessa discussão, para então a gente tentar chegar ao momento atual. É um caminho um pouco mais longo, mas que vai permitir você uma certa autonomia intelectual para poder tentar entender o conflito Israel-Palestina. Legal? Então vem para cá. Primeiro ponto importante é que você se recorda que o Estado de Israel, que é um Estado semita, que é um Estado judeu, ele existiu até o século IV da era cristã. Você se recorda também que há um momento aí de ruptura na história com o surgimento da figura histórica de Jesus Cristo e a sua morte por crucificação. Do século I até o século IV, os cristãos serão perseguidos por Roma, que dominava o território da Palestina, e também pelos judeus, porque o cristianismo era considerado uma seita dentro do judaísmo. E lembrando que os judeus, eles se consideram um povo eleito através de todos os seus antepassados, o que remete a Abraão. Aliás, o nome Abraão significa pai de muitos povos. O ponto fundamental, no entanto, é que no século IV, o imperador Constantino de Roma se converte ao cristianismo e ordena que todo o império também o faça. Começava ali, então, a perseguição dos judeus, e isso vai provocar o que nós chamamos de diáspora judaica, que é a dispersão dos judeus pelo mundo. E é por isso que você tem judeu russo, esloveno, austríaco, alemão, brasileiro, americano, argentino e etíope. Você tem negros etíopes que são judeus, professor? Tem. Porque para os judeus o que importa é a consanguinidade materna. A religião judaica não é uma religião proselitista, ela não busca adeptos. É filho de mãe judaica, judeu é. No século IV, então, termina o Estado de Israel e acontece, então, a diáspora judaica. A gente vai poder observar que nas centenas de anos posteriores, nós vamos ter o surgimento da terceira grande religião monoteísta do planeta. A palavra mono significa um, teísta significa Deus, ou seja, que acredita num único Deus. Então, de um lado, eu tenho o judaísmo, na sequência o cristianismo e depois o islamismo. O islamismo cresce rapidamente na área do Oriente Médio e chega também até o norte da África, convertendo uma série de povos. A gente vai observar que Egito, Líbia, Tunísia e uma série de outros países já são de maioria islâmica, e esse islamismo chega ao território que no passado existia o Estado de Israel. Esse território é o território da Palestina. E os islâmicos, que também são da etnia árabe, que ocuparam essa região, são chamados de palestinos, que passaram a conviver com o povo semita judeu de maneira relativamente pacífica até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, você se recorda que as tropas nazistas de Hitler mataram 6 milhões de judeus em campos de concentração. E a partir do final da guerra, em maio de 45, na Europa, cresce a pressão dos judeus pela recriação do Estado de Israel. A ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada em 1945 e em 1947 ela baixa uma resolução não cumprida até os dias atuais que divide o território da Palestina em 2 estados. Um estado israelense, judeu-semita, e um estado palestino árabe islâmico.
Jerusalém, no entanto, era o pomo da discórdia, né? Porque em Jerusalém você tem os três grandes ícones, né, das três maiores religiões monoteístas do planeta. Então nós temos lá o Muro das Lamentações, que é sagrado para os judeus. Do outro lado do muro, a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, que são sagradas para os islâmicos, e você tem o Santo Sepulcro, sagrado para os cristãos. A proposta da ONU é que Jerusalém virasse uma capital internacionalizada, provavelmente sob o controle da própria ONU. No entanto, os palestinos não aceitaram a proposta de divisão e, em 1948, um líder judeu chamado Davi Ben-Gurion declarou unilateralmente a criação do Estado de Israel. E com a criação do Estado de Israel, você tem a criação de um Estado judeu semita, mas não temos, até o momento atual, um Estado palestino árabe islâmico. E esse é a fonte de conflitos entre israelenses e palestinos nessa região. Bom, trazendo então o conflito para os dias atuais, nós temos agora, patrocinado pelo governo Donald Trump, pouco antes das eleições presidenciais, lembrando que o Trump perde a eleição presidencial para o Joe Biden, do Partido Democrata, Trump resolveu e conseguiu, né, que os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, dois países de maioria islâmica, que no passado, abre aspas, fazia parte de um pacto, né, islâmico pelo não reconhecimento do Estado de Israel, porque Israel não reconhece a independência da Palestina. Israel é o único país não árabe islâmico de todo o Oriente Médio e é a ponta de lança dos interesses americanos na região. Lembrando que a maioria dos países que compõem a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, são países de maioria islâmica ou árabe islâmica. Lembrando que árabe é etnia, é árabe quem fala árabe, né? E islâmico é religião. A maioria dos árabes são islâmicos, mas nem todo árabe é islâmico, da mesma maneira que nem todo islâmico é árabe. A maior nação islâmica do mundo é a Indonésia e eles não são árabes, ok? O ponto-chave, então, é que havia um certo consenso, né, entre os islâmicos pelo não reconhecimento do Estado de Israel. No entanto, o Egito, em 1979, rompeu esse pacto e foi o primeiro país de maioria islâmica a reconhecer o Estado de Israel, e o Estado de Israel devolveu a Península do Sinai, tomada na Guerra do Yom Kippur em 1973 dos egípcios. Por um outro lado, nós temos agora os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, que, mediados pelo governo americano, assinam o reconhecimento do Estado de Israel e passam a permitir voos israelenses sendo realizados, né, passando pelos seus territórios, em direção a Israel e em direção aos Emirados Árabes Unidos e ao Bahrein. Sob o ponto de vista do Trump, ele quis se apresentar como aquele que estava conseguindo solucionar o conflito árabe-israelense nessa região. Mas isso não é verdadeiro. Não só pelo fato de que Trump tomou aí, pelo menos, duas grandes medidas que contrariam qualquer processo de paz. O primeiro é que o governo Trump reconheceu Jerusalém como a capital indivisível, né, do Estado de Israel. E observe que Jerusalém Oriental fica a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, que é representativa para os islâmicos, porque de lá, teoricamente, o profeta Mohammed, Maomé, foi assunto aos céus, dos quais os palestinos não abrem mão como a futura capital do seu Estado. A proposta, talvez, fosse que Jerusalém Ocidental ficasse sob controle israelense e Jerusalém Oriental sob controle palestino. Mas quando Trump reconhece que Jerusalém é uma capital indivisível, né, do Estado de Israel, né, obviamente que ele contraria e boicota qualquer processo de paz com os palestinos. A segunda questão é que existe uma série de áreas, né, na Cisjordânia, que é o território, né, dos palestinos,
que estão ocupados por colonos judeus israelenses. E Trump reconhece esses territórios também como pertencentes a Israel. Então, portanto, né, ele, de certa forma, ele diz que está tentando o processo de paz, mas esse processo de paz ele já tomou um lado, que é o lado de Israel. Aliás, Donald Trump e o primeiro-ministro, né, israelense, da extrema-direita israelense, Benjamin Netanyahu, são aliados de longa data. Tanto que o Trump manda, né, para tentar mediar o conflito entre Israel e a Autoridade Nacional Palestina, comandado pelo Mahmoud Abbas, né, o seu genro, que é judeu ortodoxo. Então, de fato, ele já tomou partido nessa discussão pelo território da Palestina. Bom, mas a pergunta, então, seria a seguinte, né? Por que os Emirados Árabes Unidos, né, e o Bahrein assinaram um reconhecimento do Estado de Israel, contrariando o mundo islâmico? Na verdade, há uma disputa geopolítica também entre os povos islâmicos dessa região do Oriente Médio. De um lado, você tem o Irã, que é de um grupo, né, dentro do islamismo, né, chamado de xiita, enquanto que a imensa maioria dos países são de maioria sunita. Aqui fazendo uma distinção bem rápida. Os xiitas, que são maioria apenas no Irã, acreditam que somente os descendentes diretos do profeta Maomé são verdadeiros líderes do Islã e que somente, né, o livro sagrado do Alcorão, ou Corão, revela as palavras de Alá. Por um outro lado, os sunitas acreditam que qualquer pessoa pura de coração pode ser um líder do Islã e acreditam que, além do Alcorão, tem a Suna, que é uma espécie de autobiografia do profeta Maomé, que também revela a vontade de Alá. Portanto, o próprio mundo islâmico é dividido em pelo menos dois grupos principais, fora os grupos secundários, como os alauítas. A gente vai perceber, então, que o Irã é inimigo histórico da Arábia Saudita. O Irã xiita, a Arábia Saudita sunita. E a Arábia Saudita é a maior produtora de petróleo do mundo e aliada estratégica dos Estados Unidos. Pois bem, o ponto-chave é que os sauditas teriam então influenciado os Emirados Árabes Unidos e Bahrein para reconhecer Israel, para se contrapor à expansão do poder político e militar do Irã na região. Portanto, tem um conflito aí geopolítico que escapa da alçada simplesmente do conflito árabe-israelense. Legal? É muito importante a gente entender essa geopolítica. E por que essa área, professor, é uma área tão complicada? Primeiro, porque 65% do petróleo mundial está lá. E o petróleo ainda é uma matriz energética fundamental para o mundo como um todo. A segunda questão é que nessa área você tem o berço das três grandes religiões monoteístas, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. E sem nenhuma discussão de ordem religiosa, mas cada uma dessas religiões acredita ter o monopólio da verdade. Acreditam ter um contato direto, né, com o próprio Deus e acreditam que o seu povo foi escolhido ou por conversão a esse Deus. E o problema é que essas visões são muitas vezes conflitantes entre si, embora as três religiões preguem a paz. O ponto fundamental também é que nessa área você tem um conflito territorial, você tem um conflito pela posse da água, porque essa área é uma área árida do mundo como um todo, você tem uma divisão étnica, né, muito forte e também uma divisão religiosa. Você tem, por exemplo, no sul do Líbano, uma população de maioria árabe que é cristã católica, enquanto que a maioria do país é islâmica sunita. Na Síria, você tem 17% da população que é alauíta, que é um outro grupo dentro do islamismo. O Irã, como dissemos, é o único país de maioria xiita nessa região, mas eu tenho xiitas espalhados por outros países, até na Turquia. E, portanto, a discussão geopolítica ela é muito complexa,
porque eu tenho grupos étnicos, religiosos, linguísticos, às vezes até tribais, que são muito diferentes entre si e que não têm convergência a respeito da disputa territorial, a disputa pela água, a disputa pela hegemonia do poder político, militar e econômico nessa região e por aí vai. Bacana? Vamos tentar entender isso então? Dá uma olhada para cá. Bom, pessoal, acordo de Israel com países islâmicos, né? Emirados Árabes Unidos e Bahrein assinaram na Casa Branca em Washington, acordo diplomático histórico para normalizar as suas relações com Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanhou a assinatura dos pactos, cujas negociações foram mediadas pelo seu governo. Em reação, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que não haverá paz no Oriente Médio sem o fim da ocupação dos territórios palestinos por Israel. Abre aspas. Não haverá paz, segurança ou estabilidade para ninguém na região sem o fim da ocupação e o respeito pelos direitos totais do povo palestiniano, declarou Abbas. Os palestinos têm acusado nas últimas semanas os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein de traírem o consenso árabe, que fazia parte da resolução israelo-palestino, uma condição prévia para a normalização de relações com o Estado judaico. Abre aspas. As tentativas de contornar o povo palestino terão sérias repercussões sobre as quais os Estados Unidos da América e a ocupação israelita terão que assumir responsabilidade, declarou Mahmoud Abbas. Analistas afirmam que os acordos são, sobretudo, motivados pelo interesse dos países árabes em conter a influência do Irã no Oriente Médio. O Irã e também a Turquia condenaram os acordos. A Arábia Saudita, principal rival do Irã, pela supremacia regional, comunicou que o reino está ao lado dos palestinos e que apoia todos os esforços que busquem alcançar uma solução para a questão palestina que possibilite um Estado palestino dentro dos limites de 1967, com Jerusalém Oriental como capital. Observe aqui como que Israel e os Emirados Árabes Unidos, estabelecem o acordo histórico. Israel e Emirados Árabes estabeleceram um acordo de paz histórico que normaliza as relações diplomáticas entre os dois países. O Egito foi o primeiro país a fazê-lo, assinou o acordo com Israel em 1979. A Jordânia assinou o acordo com Israel em 1994. E na foto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o príncipe regente de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, e o Estado árabe com laços diplomáticos com Israel, inclui o Bahrein e Omã, podem ser os próximos a reconhecer Israel como um Estado soberano. O acordo que os Estados Unidos mediaram significa que os Emirados Árabes vão ser o terceiro Estado árabe com relações diplomáticas totais com Israel. Delegações dos Emirados Árabes vão se reunir nas próximas semanas para assinar acordos relativos a investimento, turismo, voo direto, segurança, telecomunicações, entre outros temas. Os palestinos, Israel concordou em suspender a declaração de soberania sobre partes da margem ocidental ocupada. Netanyahu clarificou que adiou a anexação, mas esta está em cima da mesa. Irã e Turquia condenaram o acordo e os líderes palestinos descrevem-se como uma das facadas nas costas pelo país do Golfo. Trata-se de uma vitória política externa do presidente Donald Trump, quando procura a reeleição em 3 de novembro e um êxito pessoal para Netanyahu, que está em julgamento por corrupção. Pouco depois de eleito,
Trump nomeou Jared Kushner como enviado especial para o Oriente Médio, encarregado de negociar a paz entre israelenses e palestinos. Nem Trump nem Kushner, lembrando que Kushner é judeu ortodoxo, esconderam os seus alinhamentos com Israel. Por isso, Besma Momami, especialista em Oriente Médio da Universidade de Waterloo, no Canadá, acredita que o real objetivo era agradar ao chamado lobby judeu, que costuma fazer grandes doações para campanhas políticas do Partido Republicano. Nessa linha, em dezembro de 2017, Trump fez um anúncio surpreendente que sacudiu o mundo árabe. Ele comunicou que os Estados Unidos mudariam a sua embaixada de Tel Aviv, que é a capital de Israel, a capital administrativa, para Jerusalém, cidade que ele reconheceu como legítima capital, né, indiscutível do Estado de Israel. Lembrando, Tel Aviv, né, é a capital política administrativa, enquanto que Jerusalém é a capital religiosa. Ok? Bom, dito isso, então, o status da histórica cidade, que é sagrada para judeus e muçulmanos, mas também para cristãos, é um dos maiores pontos de atrito entre israelenses e palestinos. Ao reconhecer a reivindicação israelense, Trump provocou indignação entre os palestinos e rompeu a política mantida por décadas por governos anteriores e pela comunidade internacional. Desde o início do seu mandato, Trump decidiu encerrar a era de relaxamento nas difíceis relações com o Irã, iniciada pelo seu antecessor, Barack Obama. Também nisso, Trump se aliou ao pensamento israelense. Ele retirou os Estados Unidos do acordo nuclear, que oferecia a Teherã a suspensão das sanções internacionais em troca de aceitar a supervisão internacional de seu programa de energia atômica, e ordenou o ataque em Bagdá, que matou o general Qassem Soleimani, um homem-chave no Irã. Isso provocou uma escalada perigosa entre ambos os países. A volta das sanções americanas sob Trump agravou as dificuldades econômicas do Irã, embora o problema já vinha de antes. A assinatura do acordo nuclear não havia melhorado a economia na magnitude que os iranianos imaginavam. Contudo, Teherã continua tendo uma grande influência na região. Então aqui, né, a relação diplomática com a data do acordo pelas partes, né, e a cooperação informal, né? Observe lá que Israel está cercado por países de maioria árabe islâmica. E aqui a ocupação das terras palestinas, né, de 1946 a 2010. Em 1946, a quase totalidade do território era um território palestino e você tinha pequenas comunidades judaicas no território da Palestina. Lembrando lá que a ONU, né, depois do Holocausto dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, em 1947, a ONU então propõe a divisão do Estado da Palestina a divisão do território da Palestina em dois estados, né? O Estado de Israel, aqui em branco, e um Estado palestino em verde. Jerusalém, aqui está Jerusalém, vamos botar um asterisco aqui para a gente identificar, ficaria sob controle internacional, porque, como nós dissemos, ali você tem a sede, né, de três grandes ícones para as três maiores religiões do mundo, né? O Muro das Lamentações para os judeus, a Esplanada das Mesquitas de Al-Aqsa para os islâmicos e o Santo Sepulcro por parte
dos cristãos. Em 1967, explode a Primeira Guerra, chamada Guerra dos 6 Dias, né? Onde a Síria, né, o Egito e também a Jordânia atacaram, né, Israel. Israel venceu a guerra no 6º dia e ampliou a posse do território, praticamente deixando, né, o território palestino somente na área da Cisjordânia. Essa área aqui é chamada de Cisjordânia. Ocorre que, se nós olharmos, né, o mapa em 2010, você tem agora, dentro do território da Cisjordânia, colônias judaicas, tomando parte ainda maior do território que, pela decisão da ONU de 1947, formaria o Estado palestino. E, portanto, você tem, de um lado, né, a criação do Estado de Israel, e do outro lado, você não tem, até os dias atuais, a criação do Estado palestino. E isso é a grande justificativa para os conflitos que ocorrem nessa região, de maneira mais intensa, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Bacana? Bom, pessoal, é sempre muito legal a gente ver atualidades. A gente encerra essa aula por aqui. Um forte abraço para você e bons estudos!